O divisor de águas. Paulo em Atenas. O apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias, esteve na cidade de Atenas. Após passarem por Tessalônica e Bereia e serem perseguidos pelos judeus em ambas as cidades, Paulo é levado até Atenas em busca de um lugar seguro. Naquele tempo, Atenas era a cidade líder nas artes e filosofia, com suas construções magníficas e seus muitos deuses. Ela era o centro da cultura e da educação dos gregos. Uma forma de compreender esse contexto é vermos o que os historiadores antigos falaram sobre tal cenário. Pausânio afirmou que em Atenas haviam mais deuses do que em toda a Grécia, e que a estimativa é de que chegavam a ser mais de 30.000 deuses. Petrônio disse, de maneira irônica, que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um outro homem. Ali estava Paulo, rodeado de muitos falsos deuses em uma cidade tão importante naqueles dias. Enquanto Paulo esperava por Silas e Timóteo, seus companheiros, ficou indignado com tamanha idolatria, uma mistura de ira e tristeza que Paulo sabiamente transformou em ações. A Bíblia nos conta que ele passou a pregar aos sábados nas sinagogas, para os judeus, e todos os dias na praça, para todos que aparecessem. É claro que Paulo chamou atenção fazendo isso. Quem era aquele falando a respeito de coisas desconhecidas por homens tão instruídos e amantes do conhecimento como moradores de Atenas? A Bíblia destaca dois grupos que contendiam com Paulo: os filósofos epicureus e estoicos. Estes eram os filósofos dominantes na época. Os epicureus eram seguidores de Epícoro e acreditavam que o objetivo principal da vida era a busca pela felicidade e prazer. Já os estoicos eram seguidores de Zeno, que colocavam o pensamento acima do sentimento, suprimindo seu desejo de prazer. Eles eram disciplinados e panteístas. Estaria Paulo bem preparado para falar a este grupo de estudiosos? A resposta é sim. Paulo vinha de Tarso, um centro educacional. Ele era um rabino que aprendera com o melhor acadêmico de sua época, Gamaliel. Paulo, muito antes de se tornar apóstolo, pensou e raciocinou muito acerca das Escrituras ao longo de sua vida. É admirável o modo como Deus usa o que temos e o reverte para a sua glória. O apóstolo é levado ao Areópago, o Supremo Tribunal de Atenas, a instituição mais venerável da cidade. Era composto de 31 membros, juízes que, ao ar livre, assentados em lugares escavados na própria rocha, faziam seus trabalhos e controlavam a moralidade e religião da cidade. Um lugar usado para debates filosóficos. Quando pregava nas sinagogas, Paulo sempre começava revisando a história dos judeus, indo do conhecido ao desconhecido. Mas essa abordagem não teria valor nenhum para os gregos. Por isso, Paulo usou exemplos que o público grego entenderia muito bem: seus próprios filósofos. Em seu discurso tão conhecido em Atenas, Paulo, se referindo ao verdadeiro Deus, declara: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Atos 17, 28. O público grego certamente percebeu o que Paulo estava fazendo naquele momento. O apóstolo dos gentios usava a crença do próprio povo grego para falar acerca do verdadeiro Deus. Ele cita dois filósofos. O primeiro foi Epimênides, que declarou acerca de Zeus: pois tu não estás morto, tu vives e duras para sempre. Pois em ti vivemos, nos movemos e existimos. O segundo foi Cleanto, que em seu hino a Zeus disse: salve, todos os mortais devem louvar-te, pois somos descendência dele. Essa posição de Paulo nos mostra a importância de contextualizar a mensagem que pregamos, pregando a palavra pura e verdadeira, mas de maneira acessível a todo o povo e cultura. O discurso de Paulo no Areópago foi um divisor de águas na relação entre a cultura grega e o cristianismo. Paulo já estava indicando a mudança no público-alvo que aconteceria na igreja e na pregação do evangelho. Uma pregação que abriu o caminho que muitos outros cristãos após ele trilharam. Naquele dia, nem todos receberam a mensagem pregada, mas a palavra continuou sendo espalhada vivamente, levando muitos à salvação e ao encontro com Jesus. Paulo apresentou quem é Deus. Quem era aquele Deus que os gregos apenas adoravam por medo de punições. Ele enfatizou o Deus que era criador, e não uma criação como eram os deuses gregos. A ideia de ressurreição era estranha para eles, mas Paulo não reteve a verdade, e nem reteria,
ele sabia que é ela que de fato liberta. Após todas essas informações que demos aqui, leia Atos 17, de 16 a 34, e nos conte, o que mais você destacaria deste momento de Paulo no Centro Cultural dos Gregos? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!